Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso curso propriamente dito de Fundamentos da Física. Hoje nós vamos iniciar com grandezas escalares e grandezas vetoriais, assunto muito importante que a gente vai utilizar nas demais áreas da física. Então vamos lá, sem muita enrolação. Vamos tratar aqui um pouco de grandezas escalares. Vamos aprender e compreender o que é essa grandeza. As grandezas escalares, pessoal, são grandezas que podem ser definidas apenas por um número. Coisa bem simples. E esse número ele tem um tamanho. Ele pode ser 8, pode ser 10, pode ser 100, que a gente chama de módulo. Olha aqui, ó. Módulo ou tamanho. E tem uma unidade de medida, de acordo com o Sistema Internacional de Medida. Que é para a gente entender que isso funciona como uma grandeza escalar. Vamos olhar aqui alguns exemplos. A massa, quando a gente sobe numa balança, a gente define a nossa massa em quilograma, em grama, em tonelada. Vamos supor que o professor está pesando aí 85 quilos. 85 quilos não é o meu peso, isso aqui é a minha massa. A balança mede a massa. Vamos fugir um pouco do senso comum aqui. Podia ser 85 quilos, podia ser gramas, ou pode ser 85 toneladas. Isso aqui é o nosso Sistema Internacional de Medida que descreve as grandezas escalares. O tempo também, ele é uma grandeza escalar. Ele pode ser 2 horas, de acordo com o nosso Sistema Internacional de Medida. Pode ser 2 minutos, pode ser 3 segundos. Na realidade, lá na tabela do Sistema Internacional de Medida, a hora é dada em segundos. A temperatura, apesar de, em dados momentos, ela aparecer como um sinal negativo, por exemplo, menos 5 graus Celsius, isso aqui não quer dizer que ela é vetorial. Para quem já sabe, tem um conhecimento prévio, as grandezas vetoriais ela tem sentido e direção. No caso, menos 5 graus Celsius não quer dizer que ela está no sentido contrário. Ela está para a esquerda, ela está para a direita, ela está para cima, para baixo. Não quer dizer nada disso. É apenas um número representado com um sinal negativo, afirmando que essa temperatura está abaixo de zero. A temperatura também ela pode ser 5 graus Celsius. E nós temos aí o nosso sistema de medida de temperatura. O grau Celsius pode ser Fahrenheit ou Kelvin. E nós temos aí também a energia. Essa energia, por exemplo, ela pode ser medida em Joule. Não vou me aprofundar muito no conceito de energia aqui, mas na frente a gente vai compreender um pouco mais. Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Tendo compreendido as grandezas escalares, vamos entender agora as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que possuem módulo, que é o seu número, o seu tamanho, uma direção na horizontal ou na vertical, ok? E sentido, para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Pessoal, é importante definir aqui também que as grandezas vetoriais, por ser um cálculo mais sofisticado, mais elegante, elas possuem notações próprias. Por exemplo, aqui, a minha aceleração, representada pela letra A, a gente coloca uma seta logo em cima, apontada para a direita. Vocês podem ver aí. A força também é uma grandeza vetorial. A gravidade também é uma grandeza vetorial. E o nosso campo elétrico é uma grandeza vetorial. Tá aí a importância da gente compreender de fato as grandezas vetoriais e escalares, principalmente as vetoriais, em que a gente vai trabalhar nas demais áreas da física. Então é importante a gente consolidar aqui uma boa base para dar continuidade na compreensão da física. Dito isso, meus queridos, vamos trabalhar agora alguns exemplos. O deslocamento também é uma grandeza vetorial. Por que, professor, o deslocamento é uma grandeza vetorial? Porque vai possuir módulo, direção e sentido. O módulo do deslocamento é, por exemplo, eu me desloquei 10 quilômetros. Então tá aqui, ó, 10 quilômetros. É o módulo, é o número, é o tamanho. E quem é a direção? A direção é aquilo que eu falei. Eu me movi na horizontal ou eu me movi na vertical? Eu me movi na horizontal. Vou colocar aqui horizontal.
horizontal. Em qual sentido? Eu me movi para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Tá aqui, para. Poderia ser para a esquerda? Poderia. Direita. Então tá aí o nosso primeiro exemplo de deslocamento, que é uma grandeza vetorial. Possui módulo, direção e sentido. Vamos para mais um exemplo na prática. A força. Ela também é uma grandeza vetorial medida em Newton. E o que diz a força? Ao aplicar a força em um objeto, esse sofrerá, por parte da força, uma aceleração no mesmo sentido dessa força. Coisa bem simples, está aqui, ó. Ao aplicar uma força em um objeto, esse sofrerá uma aceleração no mesmo sentido da força. Se tem aceleração, se tem sentido, se tem direção e se tem módulo, é uma grandeza vetorial. Vamos ver um exemplo. Imagina você empurrando uma caixa de 10 kg para a direita com uma força de 50 Newton. Então vamos definir aqui alguns detalhes. O módulo é 10 kg. Ok? E a minha direção? Ele está dizendo aqui, empurrou essa caixa para a direita. Se ele está empurrando essa caixa para a direita, ele só pode estar na horizontal. Então a gente diz que aqui é horizontal. Horizontal. E o sentido dessa força está para a direita, ó, como vocês podem olhar aqui. Então a gente coloca aqui direita. Ok? Deu para entender? Eu espero que você esteja compreendendo. Estou falando aqui pausadamente. Eu acredito que você já tem um conhecimento prévio disso aqui. Porém, eu estou indo aqui passo a passo, porque eu imagino também que o aluno ele desconhece o que é grandeza escalar e vetorial. Então, estou indo com calma para você compreender. Então, tá aí. A minha força ela é vetorial. Quem mede a força? Newton, é só unidade de medida. E a força, por ser vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. Vamos agora para mais um exemplo, trabalhar outra grandeza vetorial conhecida como velocidade. Então, nós temos aqui a velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Está aqui ela. Essa velocidade, ela pode estar a 50 km por hora. 50 km por hora é a definição de velocidade. Nós temos aqui o número e sua unidade de medida. E nós temos também uma direção, que pode ser tanto na vertical como na horizontal. Vamos supor que um determinado veículo que tem uma velocidade de 54 km tem uma direção na vertical ou na horizontal. Eu vou afirmar que ele está na horizontal. Então, vou colocar aqui horizontal. Beleza. Em qual sentido? Para a direita ou para a esquerda? Nesse caso, o carro estava para a esquerda. Esquerda. Então, tá aí mais uma grandeza vetorial. A velocidade possui módulo, estava a 54 km por hora um determinado veículo, na horizontal, no sentido para a esquerda. Vamos agora estudar um pouco da nossa aceleração, que também é uma grandeza vetorial. Imagine um elevador. E nesse elevador tem uma velocidade constante de 2 metros por segundo. E ele está subindo. E de repente ele acelera para cima com 3 metros por segundo ao quadrado. Então vamos analisar aqui quem é o módulo, a direção e o sentido. Eu percebo que o enunciado ele me dá uma velocidade de 2 metros por segundo e ele também me dá a aceleração. Isso aqui é um vetor, isso aqui também vai ser um vetor. E ele diz que essa minha aceleração é de 3 metros por segundo. Então aqui eu tenho dois vetores que podem ser encaixados aqui no módulo. Porém, eu estou analisando aqui a aceleração.
A única que eu posso colocar ali é o 3 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 3 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar isso aqui ao quadrado. Ok? E qual é a direção? Se ele está subindo, ele está na vertical. Então, nós vamos colocar aqui vertical. Qual sentido? Para cima. Para cima. Meus queridos, tendo definido aqui o módulo, a direção e o sentido, a gente pode concluir que esse elevador ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e ele está subindo, ele está no sentido para cima, na vertical. Então, concluímos aqui o nosso raciocínio da aceleração. Meus queridos, eu espero que vocês estejam entendendo essa aula. Anotem tudo que for possível e esse arquivo aqui também está aqui no ambiente para você fazer o download e estudar. Mais uma coisa, não compartilhe essa aula com ninguém, porque isso vai me prejudicar o meu trabalho que eu estou fazendo com muito carinho para vocês e, consequentemente, vocês estão se prejudicando. Me digam aí, a Coca-Cola alguma vez ela divulga a sua fórmula? Ela compartilha a sua fórmula? Não, ninguém compartilha a fórmula do sucesso. Então, se você quer ter sucesso, se você fez um investimento, então isso aqui é para você. Então, não compartilhe essa aula, porque a vaga vai ser sua. O sucesso só depende de você. Às vezes, o seu candidato lá está mais preparado do que você. Ele pega um curso desse aqui, com um horror de questão que tem, ele acaba tirando uma nota melhor do que você. Então, não compartilha, por favor, assim você me ajuda e está se ajudando. Então, gente, vamos para a nossa segunda aula.